a ex-esposa sem teto, entrou algemada, humilhada e sozinha. O juiz milionário nem levantou os olhos, até ouvir o nome dela. De repente, ele congelou. O passado voltou com força total. E diante de todos, o tribunal inteiro ficou em choque com o que veio. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O relógio marcava 8 horas da manhã quando o Dr. Ricardo Mendes adentrou a sala de audiências do Fórum Criminal de São Paulo. Como de costume, ajeitou a toga preta sobre os ombros largos e ocupou sua cadeira, preparando-se para mais um dia de julgamentos. Aos 45 anos, carregava no rosto as marcas de quem dedicou a vida à magistratura e nos olhos castanhos o brilho de quem ainda acreditava na justiça, mesmo após 2 décadas de carreira. A pilha de processos sobre sua mesa não o intimidava mais. Eram histórias que se repetiam, pequenos delitos, contravenções, casos que raramente exigiam mais que alguns minutos de atenção. No entanto, algo naquela manhã parecia diferente. Um pressentimento indefinível o acompanhara desde que acordara, como se o universo conspirasse para algo que ele ainda não compreendia. A primeira audiência do dia estava marcada para começar. Sua assistente, Dona Célia, uma senhora de cabelos grisalhos que o acompanhava há anos, entrou na sala carregando uma pasta fina. Doutor, é um caso simples de invasão. A ré já está sendo trazida. Ricardo ajeitou os óculos de leitura e abriu o processo distraidamente. Seus olhos correram automaticamente pela primeira página, até que algo o fez parar. Seu coração acelerou quando leu o nome da acusada, Helena Campos de Oliveira. Aquele nome, que há tanto tempo tentara enterrar no fundo de suas memórias, agora saltava do papel como um fantasma materializado. As portas da sala se abriram e 2 oficiais de justiça conduziram uma mulher. Ricardo precisou segurar-se à mesa para não demonstrar seu choque. Helena, que um dia fora sua esposa, agora estava diante dele irreconhecível. Os cabelos antes dourados estavam desgrenhados e sem vida. As roupas sujas e gastas pendiam em um corpo magro demais. Seus olhos, que tanto o haviam encantado no passado, agora estavam opacos, perdidos em um vazio que ele não conseguia compreender. O promotor, Dr. Paulo Ribeiro, começou a leitura da acusação com sua habitual indiferença. A ré foi detida na madrugada do dia 15, quando foi encontrada dormindo na área externa do restaurante Bela Vita, utilizando caixas de papelão como abrigo. Ao ser questionada, não apresentou documentos nem endereço fixo. Ricardo observava Helena, que permanecia cabisbaixa, sem esboçar qualquer reação. Onde estava aquela mulher vibrante que conhecera? A professora dedicada que passava horas preparando aulas, que sonhava em transformar o mundo através da educação. Como ela chegara àquele estado? Memórias involuntárias começaram a invadir sua mente. A primeira vez que a viu na faculdade de Direito, onde ela cursava letras no prédio ao lado. O casamento simples, mas cheio de esperanças. Os sonhos compartilhados. As primeiras discussões. O desgaste silencioso que foi corroendo o relacionamento. O orgulho que os impediu de buscar ajuda. A separação que aconteceu como um sussurro, sem gritos ou drama. Apenas um vazio que foi crescendo até que não sobrou nada. Excelência, a voz do promotor o trouxe de volta à realidade. Aguardamos seu parecer sobre a defensoria ausente. Ricardo percebeu que precisava tomar uma decisão. Não podia simplesmente seguir o protocolo, não com Helena ali, tão vulnerável. Mas também não podia ignorar sua posição como juiz. O conflito entre o dever profissional e as emoções que ressurgiam ameaçava sua capacidade de manter a compostura. Com as mãos levemente trêmulas, pegou um pedaço de papel e escreveu rapidamente um bilhete. Chamou Dona Célia e sussurrou: "Entregue isso ao Dr. Fernando Nogueira. É urgente." Fernando era mais que um advogado respeitado, era um símbolo de superação. Tendo vivido nas ruas durante a juventude, conseguiu transformar sua vida através do estudo e da determinação. Agora, aos 50 anos, dedicava parte de seu tempo a causas sociais, devolvendo à sociedade a ajuda que um dia recebera. Enquanto aguardava,
Ricardo tentava manter a calma. Observava Helena discretamente, notando cada detalhe de sua decadência. Como permitira que isso acontecesse? Por que nunca procurara saber dela depois da separação? O peso da culpa começava a se misturar com uma profunda tristeza. 15 minutos se passaram até que Dr. Fernando entrou na sala. Seu terno impecável contrastava com a expressão de curiosidade em seu rosto. Ao ver Helena, algo em seus olhos mudou. Ricardo conhecia aquele olhar. Era o mesmo que Fernando tinha quando encontrava alguém que, como ele um dia, precisava de uma chance. Excelência, solicito um recesso de 30 minutos para conversar com minha cliente, pediu. Fernando assumindo imediatamente a defesa. Ricardo concedeu o pedido, observando enquanto Fernando conduzia Helena gentilmente para fora da sala. Quando ficou sozinho, permitiu-se um momento de fraqueza. Tirou os óculos e pressionou os olhos com os dedos, tentando conter as emoções que ameaçavam transbordar. No corredor do fórum, Dr. Fernando conduziu Helena até uma sala reservada para atendimento. O ambiente austero, com suas paredes brancas e móveis funcionais, parecia ainda mais frio diante da fragilidade de sua nova cliente. Ofereceu-lhe água e esperou pacientemente, até que ela se sentisse mais confortável para falar. Senhora Helena, começou ele com suavidade, pode me contar sua história? Por alguns instantes, ela permaneceu em silêncio, como se precisasse reunir forças para fazer as palavras emergirem. Quando finalmente falou, sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Eu era professora, há muito tempo. Fernando percebeu que cada palavra parecia custar-lhe um esforço imenso. Com gentileza foi conduzindo a conversa, permitindo que Helena revelasse sua história aos poucos, como quem desata um nó muito antigo. Depois que mamãe adoeceu, tudo mudou, continuou ela, agora com os olhos marejados. O tratamento consumiu todas as nossas economias. Tentei manter as aulas particulares, mas precisava estar com ela o tempo todo. Quando ela partiu, as dívidas já eram grandes demais. Enquanto Helena falava, Fernando tomava notas discretamente. Sua experiência lhe dizia que havia muito mais naquela história do que um simples caso de invasão. A mulher à sua frente carregava as marcas de alguém que já estivera do outro lado da vida, alguém que conhecera dias melhores. A senhora tem algum parente que possamos contatar? Helena esboçou um sorriso triste. Não tenho ninguém. Depois do divórcio. Sua voz falhou e ela não completou a frase. Fernando notou como ela evitava mencionar o ex-marido diretamente. Seria possível que ela não tivesse reconhecido o juiz, ou estava apenas tentando proteger-se de mais uma ferida. Helena, disse ele, inclinando-se ligeiramente. Preciso que confie em mim. Há quanto tempo está vivendo nas ruas? Perdi a conta. Talvez 2 anos. 3. Os dias começam a se misturar depois de um tempo. Ela ajeitou nervosamente a barra da blusa surrada. No começo ainda consegui ficar em algumas pensões. Trabalhava como diarista, faxineira, mas então fiquei doente. Sem documentos, sem endereço fixo, ninguém mais quis me dar trabalho. Fernando sentiu seu coração apertar. Quantas histórias semelhantes já havia presenciado. Pessoas que, por uma série de circunstâncias, acabavam caindo em uma espiral de exclusão, da qual era quase impossível escapar sozinho. A senhora tentou procurar ajuda? Algum serviço social, abrigo? Tentei. Uma vez cheguei até aqui, ao fórum. Helena passou a mão pelos cabelos desalinhados. Queria falar com alguém que conheci, mas o segurança nem me deixou entrar. Disse que pessoas como eu não tinham lugar ali. Fernando sentiu seu sangue ferver. Quantas vezes ele mesmo, em sua juventude, havia sido barrado em lugares por sua aparência? Como aquele preconceito ainda estava entranhado nas instituições que deveriam proteger os mais vulneráveis. Levantou-se e caminhou até a janela, precisando de um momento para organizar seus pensamentos. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo, frenético, indiferente aos dramas que se desenrolavam dentro daquelas paredes. Ao se voltar para Helena, havia determinação em seu olhar. Vou assumir sua defesa, declarou. E não apenas para este caso,
Vamos recuperar seus documentos, buscar seus direitos. A senhora não está mais sozinha. Pela primeira vez desde que entrara na sala, Helena ergueu os olhos encontrando os de Fernando. Havia algo diferente ali, talvez uma pequena centelha de esperança. Por que está me ajudando? Fernando sorriu suavemente. Porque alguém, um dia, também me estendeu a mão quando eu mais precisava. E porque sua história não termina aqui, Helena. Este é apenas um novo começo. Consultando seu relógio, percebeu que o tempo do recesso estava quase acabando. Precisavam voltar à sala de audiências, onde sabia que um juiz atormentado por seus próprios fantasmas os aguardava. Fernando tinha consciência de que o caso era muito mais complexo do que aparentava à primeira vista. Não era apenas sobre uma mulher que buscara abrigo em uma noite fria. Era sobre redenção, segundas chances e os laços invisíveis que continuavam unindo pessoas, mesmo após anos de separação. Vamos voltar, disse ele, levantando-se. Confie em mim, Helena. As coisas vão mudar a partir de agora. Enquanto caminhavam de volta à sala de audiências, Fernando já começava a traçar mentalmente sua estratégia. Sabia que precisaria equilibrar cuidadosamente os aspectos legais e humanos do caso. E principalmente precisaria lidar com a delicada situação de ter um juiz emocionalmente envolvido com a ré, mesmo que ela ainda não parecesse ter notado esse fato. O retorno à sala de audiências foi marcado por um silêncio denso. Dr. Fernando posicionou-se ao lado de Helena, enquanto o juiz Ricardo mantinha os olhos fixos nos documentos à sua frente, evitando qualquer contato visual que pudesse denunciar seu envolvimento pessoal com o caso. Excelência, começou Fernando, sua voz firme ecoando pela sala. Solicito que conste em ata que assumo oficialmente a defesa da senhora Helena Campos de Oliveira. Ademais, requeiro prazo para a apresentação de documentos que comprovarão sua história pregressa como educadora e seu histórico de trabalho voluntário. O promotor Paulo Ribeiro ajeitou-se em sua cadeira, visivelmente incomodado com a presença de um advogado tão renomado em um caso aparentemente simples. Protesto, Excelência. Este é um caso de flagrante, com provas inequívocas. Não há necessidade de dilação probatória. Foi neste momento que Dona Célia entrou apressadamente na sala, interrompendo a audiência. Em suas mãos, um envelope, pardo selado, endereçado ao Dr. Ricardo Mendes com a inscrição urgente em letras vermelhas. O juiz franziu o senho ao receber o documento, seu rosto empalidecendo sutilmente ao ler seu conteúdo. Era uma carta anônima, datilografada com precisão ameaçadora. Caro Dr. Ricardo, sabemos de seu relacionamento anterior com a ré. Caso não se declare impedido até amanhã, o Conselho de Magistratura receberá um dossiê completo sobre seu envolvimento pessoal com o caso. Sugerimos que preserve sua reputação. Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Quem poderia saber? Como alguém descobrira tão rapidamente? Suas mãos tremeram levemente ao guardar a carta na gaveta, tentando manter a compostura diante dos presentes. Prossiga, Dr. Fernando, disse ele, sua voz traindo um leve tremor. O advogado, percebendo a súbita mudança no comportamento do juiz, decidiu mudar sua estratégia. Senhores, minha cliente não é apenas mais um número em nossas estatísticas. Helena Campos foi professora por 15 anos, dedicando sua vida à educação de crianças carentes. Tenho aqui. E retirou de sua pasta alguns documentos amarelados. Registros de seu trabalho no projeto Luz do Saber, onde alfabetizou mais de 200 crianças em comunidades vulneráveis. Helena, ao ouvir o nome do projeto, ergueu levemente a cabeça. Aquela havia sido a época mais feliz de sua vida, quando acreditava genuinamente que poderia fazer a diferença no mundo. Além disso, continuou Fernando, sua atual situação é resultado de uma série de falhas sistêmicas. Após cuidar de sua mãe durante uma doença prolongada, enfrentou dificuldades financeiras que a levaram a perder sua residência. Tentou buscar ajuda nas instituições, incluindo este próprio fórum, mas foi barrada devido a preconceitos estruturais. O promotor Paulo Ribeiro remexia-se inquieto em sua cadeira. O caso que parecia tão simples começava a ganhar contornos mais complexos.
Ainda assim, Excelência, a lei é clara quanto à invasão de propriedade privada. Foi neste momento que algo inesperado aconteceu. Helena, que até então permanecera em silêncio, começou a tossir violentamente. Seu corpo frágil sacudia-se com cada espasmo, e antes que alguém pudesse reagir, ela desmaiou, caindo sobre a mesa de sua defesa. O caos se instalou na sala. Fernando foi o primeiro a ampará-la, enquanto Dona Célia corria para chamar ajuda médica. Ricardo, esquecendo momentaneamente seu papel de juiz, levantou-se bruscamente, o rosto marcado pela preocupação. "Chamem uma ambulância", ordenou ele, sua voz traindo a angústia que tentava conter. Minutos depois, paramédicos entraram apressadamente na sala. Enquanto prestavam os primeiros socorros, um deles anunciou: "A pressão está muito baixa e ela está com febre alta. Precisamos levá-la ao hospital imediatamente." Fernando acompanhou sua cliente até a ambulância, mas antes de sair, voltou-se para o juiz. "Excelência, diante destes fatos, requeiro a suspensão imediata da audiência e que sejam tomadas medidas urgentes para garantir tratamento médico adequado à minha cliente." Ricardo, ainda visivelmente abalado, assentiu mecanicamente. "Audiência suspensa, que sejam tomadas todas as providências necessárias para o atendimento médico da ré, da senhora Helena." Quando a sala finalmente se esvaziou, Ricardo permaneceu sentado, olhando fixamente para o lugar onde Helena estivera. A carta anônima pesava em sua gaveta como chumbo, mas agora uma preocupação maior ocupava seus pensamentos: o estado de saúde daquela que um dia havia sido sua companheira. No Hospital Santa Cruz, Helena foi imediatamente encaminhada para a emergência. Dr. Fernando aguardava no corredor, alternando entre ligações telefônicas e anotações em seu inseparável bloco de notas. Sua mente trabalhava aceleradamente, conectando pontos e planejando os próximos passos. Uma jovem médica, Dr. Beatriz Santos, aproximou-se dele com uma prancheta nas mãos. "O senhor é o responsável pela paciente Helena Campos?" "Sou seu advogado", respondeu Fernando, levantando-se. "Como ela está?" "Encontramos um quadro grave de desnutrição, além de uma pneumonia não tratada. Ela também apresenta sinais de estresse pós-traumático e depressão severa." A médica fez uma pausa, ajustando os óculos. "Precisaremos mantê-la internada por alguns dias." Enquanto conversavam, uma agitação inusual tomou conta do corredor. Uma adolescente de aproximadamente 16 anos tentava convencer os seguranças a deixá-la entrar. "Por favor, eu preciso vê-la. Eu sei que ela está aqui, vi na internet." Fernando aproximou-se, intrigado. A menina vestia o uniforme de uma escola pública e carregava uma mochila surrada. "Posso ajudar?" "Meu nome é Júlia", disse ela, ofegante. "Acabei de ver nas redes sociais sobre a professora Helena. Ela mudou minha vida." A doutora Beatriz interveio. "No momento, a paciente não pode receber visitas. Está sob cuidados intensivos." "Mas o senhor não entende", insistiu Júlia, dirigindo-se a Fernando. "A professora Helena me ensinou a ler quando eu tinha 8 anos. Ninguém acreditava em mim, diziam que eu tinha problemas de aprendizagem. Mas ela nunca desistiu." Fernando percebeu ali uma oportunidade única. "Júlia, você se importaria em me contar mais sobre isso?" Na cafeteria do hospital, Júlia revelou sua história. Com um celular antigo, mostrou fotos de um projeto social de alfabetização onde Helena trabalhava voluntariamente aos sábados. Em uma das imagens, uma Helena muito diferente, de cabelos arrumados e sorriso radiante, abraçava um grupo de crianças. "Ela ficava depois da aula com quem tinha dificuldade", contou Júlia, seus olhos brilhando com as lembranças. "Trazia livros de casa, inventava jogos. Quando consegui ler meu primeiro texto sozinha, ela chorou de alegria comigo." Enquanto a menina falava, Fernando gravava seu depoimento com autorização. Sabia que aquele testemunho espontâneo poderia ser fundamental para o caso. No outro lado da cidade, Ricardo estava em seu gabinete, incapaz de concentrar-se no trabalho. A carta anônima o perturbava,
mas mais ainda a imagem de Helena desmaiando na sala de audiências. Seu telefone tocou. Era Fernando. Doutor Ricardo. A voz do advogado soava grave. Precisamos conversar. Tenho informações que o senhor precisa conhecer. Meia hora depois, em uma sala reservada do hospital, Ricardo ouvia atentamente enquanto Fernando compartilhava suas descobertas. O advogado havia conseguido acesso a registros antigos do fórum que revelavam algo perturbador. 3 anos antes, Helena havia tentado contato com Ricardo. Ela veio até aqui, explicou Fernando, mostrando um registro de ocorrência interno. Foi barrada na entrada por um segurança que a considerou suspeita. Ele sequer registrou sua tentativa de contato no sistema oficial. Ricardo sentiu como se algo se quebrasse dentro dele. Por 3 anos, Helena havia estado tão perto, tentando alcançá-lo, enquanto ele seguia sua vida protegido pelos muros da instituição. Tem mais, continuou Fernando, mostrando seu celular. O vídeo do depoimento de Júlia já está viralizando nas redes sociais. A história está ganhando proporções que não podemos controlar. De fato, nas últimas horas a hashtag #Justiça para Helena havia se tornado trending topic. Pessoas compartilhavam histórias semelhantes de como ela havia impactado suas vidas através da educação. Uma onda de indignação crescia contra o sistema que permitira que uma educadora dedicada acabasse nas ruas. Ricardo, disse Fernando, usando pela primeira vez o primeiro nome do juiz. Você tem 2 escolhas agora. Pode se declarar impedido, como a carta anônima exige, ou pode fazer a coisa certa. E qual seria a coisa certa? Perguntou Ricardo, embora já soubesse a resposta. Assumir publicamente sua conexão com o caso. Transformar essa história em um catalisador para mudanças reais no sistema. Helena não é apenas sua ex-esposa. Ela é o reflexo de como nossa sociedade trata seus educadores, seus vulneráveis. Naquele momento, uma enfermeira entrou apressadamente na sala. Doutor Fernando, sua cliente está acordada e ela está perguntando pelo juiz. O quarto do hospital estava mergulhado em uma penumbra suave quando Ricardo entrou, seguido por Fernando. Helena estava recostada na cama, conectada a tubos e monitores que emitiam bips ritmados. Apesar da fragilidade aparente, seus olhos demonstravam uma lucidez que há muito tempo não exibiam. Ricardo, ela disse, sua voz apenas um sussurro. Então não foi um sonho. Era mesmo você naquela sala. O juiz sentiu suas pernas fraquejarem. Aproximou-se devagar, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Helena, me perdoe por tudo. Fernando discretamente se posicionou próximo à porta, dando-lhes privacidade, mas mantendo-se presente como garantia legal da situação. Do lado de fora do quarto, uma pequena multidão se formava. Ex-alunos de Helena, pais de crianças que ela havia ajudado, todos mobilizados pela história que viralizara nas redes sociais. Quando foi que nos perdemos tanto? A perguntou Helena, seus olhos marejados fixos no ex-marido. Você seguiu em frente e construiu sua carreira. Eu tentei fazer o mesmo, sabe? Continuei dando aulas, ajudando quem podia, até mamãe adoecer. Ricardo puxou uma cadeira para perto da cama. Suas mãos tremiam levemente quando alcançou as dela. Por que não me procurou antes? Um sorriso triste desenhou-se nos lábios de Helena. Eu tentei. 3 anos atrás, quando as coisas começaram a desmoronar. Mas o homem na entrada do fórum, ele riu de mim. Disse que juízes não recebem mendigos. A revelação atingiu Ricardo como um soco. Lembrou-se de quantas vezes passara pela entrada do fórum, cumprimentando superficialmente os seguranças, sem jamais imaginar que um deles poderia ter sido o muro entre ele e Helena. As coisas mudaram muito depois que saí do apartamento, continuou ela, sua voz ganhando força aos poucos. No começo ainda consegui manter algumas aulas particulares. Aluguei um quartinho perto da casa da mamãe. Mas quando ela ficou doente, você sabe como são os tratamentos. Caros, intermináveis. Fernando, que até então mantivera-se em silêncio, aproximou-se. Helena, com sua permissão, gostaria de registrar seu depoimento. Pode nos ajudar a mudar as coisas.
Ela assentiu lentamente. Sabe o que é mais irônico? Mesmo morando nas ruas, eu nunca deixei de ensinar. Havia outras pessoas como eu. Algumas não sabiam ler. Nas noites frias, enquanto nos protegíamos em viadutos, eu desenhava letras na poeira e ensinava palavras básicas. A educação era a única coisa que ninguém podia tirar de mim. Enquanto Helena falava, a porta do quarto se abriu suavemente. Júlia, a adolescente que havia aparecido mais cedo, entrou acompanhada da doutora Beatriz. Ao ver sua antiga professora, a menina não conseguiu conter as lágrimas. "Professora Helena!" exclamou Júlia, correndo para abraçá-la gentilmente. "A senhora se lembra de mim? Sou a Júlia, do projeto Luz do Saber." O rosto de Helena iluminou-se com um reconhecimento súbito. "Júlia, minha pequena Júlia, mas você cresceu tanto." "Estou no segundo ano do ensino médio agora", disse a menina orgulhosa. "E sabe de uma coisa? Quero ser professora igual à senhora." A emoção daquele momento foi interrompida por uma agitação no corredor. Repórteres tentavam entrar no hospital, atraídos pela história que ganhava proporções cada vez maiores. Nas redes sociais, a hashtag #Justiça para Helena agora estava acompanhada de parceiras professoras das ruas, iniciando um debate nacional sobre a desvalorização dos educadores. Fernando checou seu celular, surpreso com a repercussão. O caso está ganhando uma dimensão que não esperávamos. Pessoas de todo o país estão compartilhando histórias semelhantes. Ricardo, que permanecera em silêncio, observando o reencontro entre Helena e sua ex-aluna, tomou uma decisão. Levantou-se, ajeitou o paletó e dirigiu-se a Fernando. "Prepare uma coletiva de imprensa. Está na hora de assumir minhas responsabilidades, não apenas como juiz, mas como ser humano." Helena tentou se levantar, preocupada. "Ricardo, sua carreira..." "Minha carreira não vale mais que sua dignidade", interrompeu ele. "Não vale mais que a dignidade de nenhum ser humano que precise de ajuda." Naquele momento, Dona Célia entrou apressadamente no quarto, carregando mais um envelope. "Doutor Ricardo, chegou isso para o senhor. É do Conselho de Magistratura." O juiz abriu o envelope com mãos firmes, seu rosto mantendo-se impassível enquanto lia o conteúdo. Fernando e Helena observavam apreensivos, enquanto Júlia segurava firmemente a mão de sua antiga professora. O conteúdo da carta do Conselho de Magistratura fez Ricardo empalidecer momentaneamente. Não eram ameaças, como esperava, mas algo muito mais surpreendente. Uma convocação para uma reunião extraordinária para discutir políticas de acesso à justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Seu caso com Helena havia chegado aos ouvidos do Conselho de uma maneira completamente diferente do que a carta anônima ameaçara. "Eles querem usar nosso caso como ponto de partida para uma reforma no sistema", explicou Ricardo, sua voz misturando alívio e surpresa. "Aparentemente não sou o único juiz que já se deparou com pessoas conhecidas do outro lado do tribunal." Fernando sorriu, compreendendo as implicações daquela mudança de perspectiva. "Às vezes precisamos de um caso emblemático para expor as falhas do sistema. Helena, sua história está fazendo mais do que imaginávamos." Do lado de fora do hospital, uma pequena manifestação pacífica se formava. Professores, estudantes e ativistas sociais seguravam cartazes com frases de apoio a Helena e a todos os educadores em situação de vulnerabilidade. A mídia local cobria o evento, transmitindo ao vivo para todo o país. Doutora Beatriz entrou no quarto para mais uma avaliação de Helena. "Seus exames estão melhorando", anunciou com um sorriso. "Mas ainda precisamos mantê-la em observação por alguns dias." "Doutora", interrompeu Júlia, que não havia saído do lado de sua antiga professora, "posso trazer meus livros para ler com ela? Agora sou eu quem pode ajudá-la." A médica assentiu, emocionada com a proposta. Era um ciclo que se fechava. A antiga aluna agora se tornava professora de quem lhe ensinara a ler. Helena observava tudo com um misto de gratidão e incredulidade. Em menos de uma semana, sua vida havia dado uma reviravolta completa. De invisível, nas ruas tornara-se símbolo de uma luta maior que ela mesma.
Ricardo, chamou ela, sua voz mais forte que antes, preciso que você entenda uma coisa. Não quero que se sinta culpado pelo que aconteceu comigo. Cada um de nós fez suas escolhas, tomou seus caminhos. O juiz sentou-se novamente ao seu lado, tomando suas mãos entre as suas. Mas eu poderia ter feito algo. Deveria ter procurado por você, ter me importado. O passado não pode ser mudado, interrompeu ela gentilmente. Mas o futuro ainda está em nossas mãos, e não apenas nas nossas. Fernando, que observava a cena, percebeu que era hora de agir. Helena está certa. E é por isso que precisamos transformar essa história em algo maior. Ricardo, aquela coletiva de imprensa, está pronto para isso? O juiz respirou fundo, olhando pela janela do hospital para a multidão que se reunia lá embaixo. Viu rostos jovens e idosos, pessoas de diferentes classes sociais, todos unidos por uma causa que transcendia a história de Helena. Estou pronto, respondeu ele, virando-se para encarar Fernando. Mas não quero apenas falar sobre o passado. Quero propor mudanças concretas no sistema judiciário, protocolos de atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade, programas de capacitação para funcionários, parcerias com projetos sociais. E educação, acrescentou Helena, sua voz ganhando um tom de determinação. Não podemos esquecer que tudo começa com educação. Quantos professores estão a um problema de saúde de acabar nas ruas? Quantos talentos estamos perdendo por não cuidar de quem cuida dos outros? Júlia, que havia permanecido quieta ouvindo a conversa dos adultos, levantou-se subitamente. Professora, posso falar na coletiva também? Quero contar como a senhora mudou minha vida. Como mudou a vida de tantos outros alunos. Naquele momento, Dona Célia retornou ao quarto, agora acompanhada de uma assistente social do hospital. A profissional carregava uma pasta cheia de documentos e um sorriso acolhedor no rosto. Senhora Helena, começou ela, vim apresentar algumas propostas de programas de reinserção social e moradia assistida. Temos parcerias com instituições que podem ajudá-la a recomeçar no seu próprio tempo e respeitando sua autonomia. As palavras da assistente social provocaram lágrimas silenciosas em Helena. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia um lugar assustador. O auditório principal do fórum estava lotado para a coletiva de imprensa. Jornalistas de todo o país se aglomeravam, câmeras posicionadas estrategicamente, microfones apontados para o palco onde uma mesa havia sido preparada. Ricardo ajustava nervosamente sua gravata, enquanto Fernando organizava os últimos detalhes. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Fernando, observando o amigo com preocupação. Ainda podemos encontrar outra maneira. Ricardo sorriu, serenamente. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza absoluta do que preciso fazer. A transmissão ao vivo já havia começado quando Ricardo tomou seu lugar à mesa. Ao seu lado, uma cadeira vazia aguardava por Helena, que participaria por videoconferência direto do hospital. Nas primeiras fileiras, Júlia se sentava entre outros ex-alunos de Helena, que haviam aparecido para demonstrar apoio. Boa tarde a todos, começou Ricardo, sua voz firme ecoando pelo microfone. Estamos aqui hoje para discutir não apenas um caso específico, mas uma falha sistêmica em nossa sociedade. Uma falha que eu, como representante do Poder Judiciário, ajudei a perpetuar através do meu silêncio e da minha omissão. Um burburinho percorreu o auditório. Nas telas laterais, a imagem de Helena apareceu, transmitida do quarto do hospital. Estava mais corada, seus cabelos penteados com cuidado pela equipe de enfermagem. A mulher que vocês veem nesta tela, continuou Ricardo, não é apenas mais um caso judicial. Ela é Helena Campos, uma educadora que dedicou 15 anos de sua vida à formação de centenas de jovens. E ela também é minha ex-esposa. O auditório explodiu em exclamações, surpresas. Flashes dispararam incessantemente enquanto os jornalistas se debruçavam sobre seus notebooks, digitando freneticamente. Mas esta não é uma história sobre nosso casamento ou nossa separação, prosseguiu ele. É uma história sobre como nossa sociedade permite que pessoas valiosas
caiam em um abismo de invisibilidade. Como nossas instituições, criadas para proteger, podem se tornar barreiras intransponíveis para quem mais precisa de ajuda. Helena, através da tela, tomou a palavra. Durante anos, mesmo vivendo nas ruas, continuei exercendo minha vocação, porque ensinar não é apenas uma profissão, é uma missão. Mas quantos outros professores estão à beira do mesmo precipício? Quantos precisam escolher entre comprar remédios ou pagar o aluguel? Foi neste momento que Júlia se levantou, caminhando decidida até o microfone. Sua voz jovem tremeu levemente, mas suas palavras saíram claras e fortes. Eu tinha 8 anos, quando conheci a professora Helena. Os outros professores diziam que eu nunca aprenderia a ler direito, mas ela acreditou em mim. Ficava depois da aula, inventava jogos, trazia livros de casa. Hoje sou a primeira da minha família a chegar ao ensino médio. As câmeras focaram no rosto da adolescente, captando a emoção genuína em suas palavras. Nas redes sociais, a hashtag #QMASA Professoras das Ruas havia se transformado em um movimento nacional, com milhares compartilhando histórias semelhantes. Fernando aproveitou o momento para apresentar dados que sua equipe havia levantado. Nos últimos 5 anos, mais de 3.000 professores perderam suas residências devido a problemas financeiros. O número de educadores em situação de vulnerabilidade social aumentou 200% após a pandemia. Isso não é apenas uma estatística, são vidas, sonhos e potenciais sendo desperdiçados. Ricardo então revelou o conteúdo da Carta do Conselho de Magistratura. A partir desta semana será implementado um programa piloto de atendimento especializado para pessoas em situação de vulnerabilidade. Todos os funcionários do Judiciário receberão treinamento específico para acolhimento e encaminhamento adequado. Mas isso é apenas o começo. Helena, através da tela, sorriu emocionada. Não quero que minha história seja vista como um drama individual. Quero que seja um ponto de partida para mudanças reais. Cada pessoa nas ruas tem uma história, tem valor, tem potencial. Precisamos criar pontes, não muros. No fundo do auditório, Dona Célia enxugava discretamente as lágrimas, enquanto segurava uma nova pilha de cartas. Eram mensagens de apoio que chegavam de todo o país, de juízes, promotores e advogados que também haviam se deparado com histórias semelhantes em seus tribunais. A coletiva de imprensa se estendeu por mais de 2 horas, com perguntas que iam muito além do caso específico de Helena. Discutiu-se políticas públicas, reformas no sistema judiciário, programas de apoio a educadores e, principalmente, a necessidade de humanizar as instituições. Quando o último jornalista deixou o auditório, Ricardo permaneceu sentado, olhando para a tela onde a imagem de Helena ainda sorria. Algo havia mudado definitivamente naquele dia, não apenas em suas vidas pessoais, mas no próprio tecido da sociedade. Uma semana após a coletiva de imprensa, Helena foi transferida para uma casa de acolhimento especializada, mantida por uma ONG parceira do Programa de Reinserção Social. O local, uma antiga mansão reformada no bairro do Jardim Botânico, oferecia não apenas abrigo, mas também suporte psicológico e preparação para o retorno à vida profissional. Em seu novo quarto, muito diferente do ambiente hospitalar, Helena organizava cuidadosamente uma pequena coleção de livros que Júlia havia lhe trazido. Eram obras básicas de alfabetização, dicionários ilustrados e alguns clássicos da literatura brasileira. Suas mãos acariciavam as capas com reverência, como se tocasse velhos amigos há muito perdidos. Eles mantiveram tudo exatamente como você deixou, disse Júlia, entrando no quarto com mais alguns livros nos braços. A adolescente havia se tornado uma presença constante na vida de Helena, visitando-a sempre que possível após as aulas. É estranho ter um espaço próprio novamente, respondeu Helena, ajeitando um porta-retratos na mesinha de cabeceira. Na foto, ela e seus antigos alunos do projeto Luz do Saber sorriam para a câmera. Às vezes acordo no meio da noite assustada, pensando que estou ainda nas ruas. A psicóloga da casa de acolhimento, doutora Marina, havia explicado que essa sensação era normal.
O trauma da vida nas ruas não desaparecia da noite para o dia. Seria necessário tempo, paciência e muito trabalho interior para reconstruir não apenas a vida prática, mas também a confiança e a autoestima. Naquela tarde, Fernando chegou para uma visita, trazendo novidades importantes. O Conselho Estadual de Educação entrou em contato, anunciou ele, sentando-se na poltrona junto à janela. Eles querem que você participe de um projeto piloto de reintegração de professores afastados. Helena interrompeu a organização dos livros, virando-se para encará-lo. Como assim? É um programa novo, inspirado na repercussão do seu caso. Vão oferecer atualização pedagógica, suporte psicológico e reinserção gradual em sala de aula, para professores que precisaram se afastar por questões de saúde ou dificuldades financeiras. Um sorriso tímido iluminou o rosto de Helena. A ideia de voltar a lecionar, mesmo que gradualmente, fazia seu coração acelerar de expectativa. E tem mais, continuou Fernando, tirando um envelope de sua pasta. Lembra daquele segurança que te barrou no fórum há 3 anos? Ele escreveu uma carta de desculpas, está participando do novo programa de capacitação e quer compartilhar sua história como exemplo do que não fazer. Júlia, que ouvia tudo atentamente, não conseguiu conter sua empolgação. Professora, isso significa que você vai poder dar aulas de novo? Porque lá na minha escola tem um projeto de reforço no contraturno. E eu pensei. Helena riu, abraçando sua ex-aluna. Calma, pequena. Um passo de cada vez, lembra? Como você sempre me dizia quando estava aprendendo a ler. O som de passos no corredor anunciou a chegada de Ricardo. Desde a coletiva de imprensa, ele vinha visitando Helena, regularmente, sempre respeitando seu espaço e seu processo de recuperação. Trazia consigo uma pasta antiga, amarelada pelo tempo. Encontrei isso no fundo de uma gaveta, disse ele, entregando a pasta a Helena. São seus projetos antigos, aqueles que você desenvolveu quando dava aula na periferia. Pensei que pudesse ajudar com o novo programa. Helena abriu a pasta com cuidado, reconhecendo sua própria caligrafia em anotações de anos atrás. Planos de aula, projetos de leitura, ideias para oficinas culturais. Todo um universo de possibilidades que havia sido interrompido, mas que agora poderia ganhar nova vida. Sabe o que é mais incrível? Comentou Fernando, observando a cena. Tudo isso começou com uma noite fria e uma busca por abrigo. Às vezes precisamos chegar ao fundo do poço para que as pessoas olhem para baixo e percebam quantos tesouros estão soterrados. Ricardo permaneceu em silêncio, observando Helena folhear seus antigos projetos com Júlia. Não eram mais marido e mulher, nem juiz e ré. Eram 2 pessoas que, através de caminhos dolorosos, haviam redescoberto o valor da empatia e da solidariedade. No jardim da casa de acolhimento, outras mulheres em processo de reinserção social cultivavam uma pequena horta. O projeto, iniciado há poucos dias, já mostrava seus primeiros brotos verdes rompendo a terra. Como aquelas plantas, Helena também renascia, não para voltar ao que era antes, mas para se tornar algo novo, mais forte e mais consciente de seu próprio valor. O auditório da Escola Municipal Paulo Freire estava repleto de professores, alunos e familiares naquela manhã de sábado. Uma faixa colorida anunciava o lançamento do programa Educadores Resilientes, iniciativa que nascera da repercussão do caso de Helena. No palco, uma mesa simples aguardava os palestrantes do dia. Helena ajeitou o blazer azul marinho que Júlia a ajudara a escolher. Eram roupas novas, compradas com seu primeiro salário como consultora do programa. Seus cabelos, agora bem cuidados, emolduravam um rosto que voltava a exibir a serenidade de outros tempos. "Está nervosa?" perguntou doutora Marina, que a acompanhava, como suporte emocional neste momento importante. "Um pouco", admitiu Helena, "mas é um nervosismo bom, como aquele que sentia antes do primeiro dia de aula, sabe?" O programa Educadores Resilientes havia sido estruturado ao longo dos últimos 2 meses, reunindo diferentes instituições em um esforço conjunto. A ideia era criar uma rede de apoio para professores em situação de vulnerabilidade, oferecendo desde auxílio financeiro até suporte psicológico
e oportunidades de recolocação profissional. Fernando subiu ao palco para abrir o evento. Há 3 meses, uma história nos fez questionar os valores de nossa sociedade. Hoje, essa mesma história nos reúne para transformar questionamentos em ações concretas. Na primeira fila, Ricardo observava tudo com um misto de orgulho e reflexão. Ao seu lado, Dona Célia segurava uma pasta com dezenas de fichas de inscrição, professores de todo o estado que haviam se cadastrado para receber apoio do programa. Helena levantou-se quando chegou sua vez de falar. Caminhou até o microfone com passos firmes, diferentes daqueles vacilantes de meses atrás na sala de audiências. Quando vivemos nas ruas, começou ela, sua voz clara e emotiva, aprendemos a nos tornar invisíveis. É um mecanismo de sobrevivência. Mas também aprendemos que existem luzes que nem o mais profundo desamparo consegue apagar. Para mim, essa luz sempre foi a educação. As palavras de Helena ecoavam pelo auditório, enquanto imagens eram projetadas no telão atrás dela. Fotos do Projeto Luz do Saber, registros de seus trabalhos voluntários, rostos sorridentes de alunos que ela havia ajudado ao longo dos anos. Este programa não é sobre caridade, continuou ela. É sobre reconhecimento. Reconhecimento de que cada educador carrega em si um potencial transformador que não pode ser desperdiçado. É sobre criar pontes, onde antes havia apenas abismos. Júlia, que agora integrava o comitê jovem do programa, levantou-se para apresentar sua parte. Criamos um aplicativo onde professores podem buscar ajuda de forma anônima. Tem um botão de emergência para casos urgentes e uma rede de profissionais. Voluntário sempre disponível. A plateia aplaudiu entusiasticamente quando a adolescente demonstrou o funcionamento do app. Na tela do celular projetada no telão, via-se uma interface simples e acolhedora, com diferentes canais de apoio: psicológico, jurídico, financeiro e pedagógico. Mas o mais importante, retomou Helena, é que não estamos apenas oferecendo socorro emergencial. Estamos construindo uma nova forma de enxergar e valorizar nossos educadores. No fundo do auditório, um grupo de pessoas chamava a atenção. Eram moradores em situação de rua que Helena havia convidado especialmente para o evento. Entre eles, alguns eram professores, outros artistas, profissionais liberais. Pessoas que, como ela, haviam se perdido nas armadilhas da vulnerabilidade social. A partir de hoje, anunciou Fernando, retornando ao microfone, o programa está oficialmente em funcionamento e já temos nossa primeira vitória para compartilhar. Helena sorriu sabendo o que viria a seguir. Uma senhora de cerca de 60 anos levantou-se timidamente na plateia. Era Dona Margarete, professora de matemática aposentada que havia perdido sua casa após uma série de problemas de saúde. Graças ao programa, explicou Fernando, Dona Margarete está retornando à sala de aula como tutora do projeto de reforço escolar. Além disso, através de nossa parceria com a Secretaria de Habitação, ela receberá um apartamento no programa de moradia assistida. As palmas ecoaram pelo auditório, enquanto Dona Margarete era convidada a subir ao palco. Seus olhos marejados refletiam uma emoção que palavras não podiam expressar. Ricardo observava tudo com um nó na garganta. Lembrou-se de quando viu Helena pela primeira vez naquela sala de audiências, e como aquele momento havia desencadeado uma série de transformações que iam muito além de suas vidas pessoais. No intervalo do evento, enquanto as pessoas se reuniam para um café, Helena foi abordada por diversos professores que queriam compartilhar suas histórias. Cada relato confirmava a importância do programa e a urgência de suas ações. "Sabe o que mais me emociona?", comentou ela com a doutora Marina. "Ver que aquela noite fria, quando busquei abrigo no restaurante, não foi o fim da minha história. Foi apenas o começo de algo muito maior." O pequeno apartamento no residencial Vila Esperança já não parecia mais tão vazio. Nas paredes, cartazes coloridos com frases motivacionais e trabalhos de alunos davam vida ao ambiente. Helena terminava de organizar os materiais para sua primeira aula oficial no projeto de alfabetização de adultos,
uma iniciativa que nascera como o desdobramento do programa Educadores Resilientes. Tem certeza que não quer ajuda? Perguntou Júlia, que passara a tarde ajudando a organizar o espaço. A adolescente havia se tornado não apenas uma amiga constante, mas uma verdadeira parceira nos projetos educacionais. Acho que preciso fazer isso sozinha, respondeu Helena, sorrindo enquanto arrumava os últimos detalhes. É como um ritual de recomeço. O apartamento fazia parte do programa de moradia assistida, uma parceria entre o Poder Judiciário e a Prefeitura. Era um espaço modesto, mas acolhedor, localizado em um conjunto habitacional que abrigava outros beneficiários do projeto. Ali, Helena não era apenas uma moradora, mas também uma mentora para outros professores em processo de recuperação. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Fernando. O advogado, que se tornara um amigo próximo, trazia consigo uma surpresa: a aprovação oficial do Ministério da Educação para expandir o programa Educadores Resilientes em nível nacional. É oficial, anunciou ele, mostrando os documentos. A partir do próximo semestre, teremos núcleos do programa em 5 estados. Seu caso, Helena, abriu os olhos de muita gente importante. Helena sentou-se por um momento, absorvendo a notícia. Às vezes me pergunto se tudo isso é real. Parece que foi ontem que eu estava dormindo entre caixas de papelão. E olha só você agora, sorriu Júlia, apontando para o cronograma de aulas fixado na parede. Amanhã começa sua primeira turma oficial. O projeto de alfabetização de adultos era especialmente significativo para Helena. Muitos de seus alunos seriam pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo alguns que, como ela, haviam experimentado a vida nas ruas. Diferença era que agora existia uma rede de apoio, um sistema integrado de assistência que ia além da educação. Ricardo chegou pouco depois, trazendo um pequeno vaso de violetas. Desde o início do programa, ele havia se mantido presente na vida de Helena, mas sempre respeitando os limites que ela estabelecera. Não eram mais um casal, mas haviam encontrado uma forma madura de amizade e parceria. As violetas eram as preferidas da sua mãe, disse ele, colocando o vaso na janela. Pensei que seria um bom amuleto para o novo começo. Helena tocou delicadamente as pétalas roxas, lembrando-se de sua mãe e de como ela sempre dizia que as violetas eram flores resilientes, capazes de florescer mesmo nos ambientes mais improváveis. Tenho uma novidade, anunciou Ricardo após um momento. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução tornando obrigatório o protocolo de acolhimento que criamos. Agora, todos os tribunais do país terão que implementar medidas específicas para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. A notícia foi recebida com sorrisos emocionados. Era mais uma confirmação de que a história de Helena havia se transformado em um catalisador de mudanças reais e duradouras. Doutora Marina, que chegara para uma visita de acompanhamento, observava a cena com satisfação profissional. O progresso de Helena era notável, não apenas em termos práticos, mas principalmente em sua recuperação emocional. Sabe o que mais me impressiona em você, Helena? Comentou a psicóloga. Sua capacidade de transformar dor em propósito. Você não apenas se recuperou, mas está ajudando outros a se recuperarem também. Enquanto conversavam, o sol da tarde entrava pela janela, criando um jogo de luz e sombra no pequeno apartamento. Na mesa da sala, os planos de aula para o dia seguinte estavam organizados meticulosamente. Nas paredes, além dos cartazes, havia agora um mural com fotos, algumas antigas do tempo do projeto Luz do Saber, outras recentes, mostrando momentos do programa Educadores Resilientes. Amanhã é um grande dia, disse Helena, olhando para seus amigos reunidos. Mas hoje é um dia de gratidão. Gratidão por ter encontrado pessoas que não me deixaram desistir, que me ajudaram a reconstruir não apenas minha vida, mas também meu propósito. Júlia aproximou-se com um pequeno embrulho nas mãos. É um presente da minha turma. Abrimos uma vaquinha entre os alunos. Helena desfez o embrulho com cuidado, revelando um livro novo de metodologias de alfabetização. Na primeira página,
Uma dedicatória coletiva expressava o carinho e a admiração de seus futuros colegas de profissão. O círculo se completa, murmurou Fernando, observando a cena. A aluna que você ensinou a ler agora está ajudando você a voltar a ensinar. O som de risadas e conversas preenchia o apartamento, misturando-se com o barulho da cidade lá fora. Era um som de vida, de recomeço, de esperança. Helena olhou pela janela, para o céu que começava a ganhar tons alaranjados do entardecer. Amanhã seria um novo dia, um novo capítulo. E desta vez, ela não estava sozinha. O pequeno apartamento no residencial Vila Esperança já não parecia mais tão vazio. Nas paredes, cartazes coloridos com frases motivacionais e trabalhos de alunos davam vida ao ambiente. Helena terminava de organizar os materiais para sua primeira aula oficial no projeto de alfabetização de adultos, uma iniciativa que nascera como desdobramento do programa Educadores Resilientes. Tem certeza que não quer ajuda? Perguntou Júlia, que passara a tarde ajudando a organizar o espaço. A adolescente havia se tornado não apenas uma amiga constante, mas uma verdadeira parceira nos projetos educacionais. Acho que preciso fazer isso sozinha, respondeu Helena, sorrindo enquanto arrumava os últimos detalhes. É como um ritual de recomeço. O apartamento fazia parte do programa de moradia assistida, uma parceria entre o Poder Judiciário e a Prefeitura. Era um espaço modesto, mas acolhedor, localizado em um conjunto habitacional que abrigava outros beneficiários do projeto. Ali, Helena não era apenas uma moradora, mas também uma mentora para outros professores em processo de recuperação. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Fernando. O advogado, que se tornara um amigo próximo, trazia consigo uma surpresa: a aprovação oficial do Ministério da Educação para expandir o programa Educadores Resilientes em nível nacional. É oficial, anunciou ele, mostrando os documentos. A partir do próximo semestre, teremos núcleos do programa em 5 estados. Seu caso, Helena, abriu os olhos de muita gente importante. Helena sentou-se por um momento, absorvendo a notícia. Às vezes me pergunto se tudo isso é real. Parece que foi ontem que eu estava dormindo entre caixas de papelão. E olha só você agora, sorriu Júlia, apontando para o cronograma de aulas fixado na parede. Amanhã começa sua primeira turma oficial. O projeto de alfabetização de adultos era especialmente significativo para Helena. Muitos de seus alunos seriam pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo alguns que, como ela, haviam experimentado a vida nas ruas. A diferença era que agora existia uma rede de apoio, um sistema integrado de assistência que ia além da educação. Ricardo chegou pouco depois, trazendo um pequeno vaso de violetas. Desde o início do programa, ele havia se mantido presente na vida de Helena, mas sempre respeitando os limites que ela estabelecera. Não eram mais um casal, mas haviam encontrado uma forma madura de amizade e parceria. As violetas eram as preferidas da sua mãe, disse ele colocando o vaso na janela. Pensei que seria um bom amuleto para o novo começo. Helena tocou delicadamente as pétalas roxas, lembrando-se de sua mãe e de como ela sempre dizia que as violetas eram flores resilientes, capazes de florescer mesmo nos ambientes mais improváveis. Tenho uma novidade, anunciou Ricardo após um momento. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução tornando obrigatório o protocolo de acolhimento que criamos. Agora, todos os tribunais do país terão que implementar medidas específicas para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. A notícia foi recebida com sorrisos emocionados. Era mais uma confirmação de que a história de Helena havia se transformado em um catalisador de mudanças reais e duradouras. Doutora Marina, que chegara para uma visita de acompanhamento, observava a cena com satisfação profissional. O progresso de Helena era notável, não apenas em termos práticos, mas principalmente em sua recuperação emocional. Sabe o que mais me impressiona em você, Helena? Comentou a psicóloga. Sua capacidade de transformar dor em propósito. Você não apenas se recuperou, mas está ajudando outros a se recuperarem também.
Enquanto conversavam, o sol da tarde entrava pela janela, criando um jogo de luz e sombra no pequeno apartamento. Na mesa da sala, os planos de aula para o dia seguinte estavam organizados meticulosamente. Nas paredes, além dos cartazes, havia agora um mural com fotos. Algumas antigas do tempo do projeto Luz do Saber, outras recentes mostrando momentos do programa Educadores Resilientes. Amanhã é um grande dia, disse Helena olhando para seus amigos reunidos. Mas hoje é um dia de gratidão. Gratidão por ter encontrado pessoas que não me deixaram desistir, que me ajudaram a reconstruir não apenas minha vida, mas também meu propósito. Júlia aproximou-se com um pequeno embrulho nas mãos. É um presente da minha turma. Abrimos uma vaquinha entre os alunos. Helena desfez o embrulho com cuidado, revelando um livro novo de metodologias de alfabetização. Na primeira página, uma dedicatória coletiva expressava o carinho e a admiração de seus futuros colegas de profissão. O círculo se completa, murmurou Fernando, observando a cena. A aluna que você ensinou a ler agora está ajudando você a voltar a ensinar. O som de risadas e conversas preenchia o apartamento, misturando-se com o barulho da cidade lá fora. Era um som de vida, de recomeço, de esperança. Helena olhou pela janela, para o céu que começava a ganhar tons alaranjados do entardecer. Amanhã seria um novo dia, um novo capítulo. E desta vez, ela não estava sozinha. O auditório da universidade estava lotado para o primeiro simpósio nacional de educação e inclusão social. Educadores, pesquisadores e ativistas de todo o país haviam se reunido para discutir os resultados preliminares do programa Educadores Resilientes e suas ramificações. Na primeira fila, Helena ajeitava nervosamente os papéis de sua apresentação. Respire fundo, sussurrou Júlia, agora uma caloura do curso de pedagogia sentada ao seu lado. Você já enfrentou coisas muito mais difíceis que isso. O evento marcava um momento significativo. Completavam-se 6 meses desde o início oficial do programa, e os resultados superavam todas as expectativas. Mais de 200 professores haviam sido diretamente beneficiados, e o modelo estava sendo adaptado para outras categorias profissionais. Com a palavra, anunciou o mediador, a professora Helena Campos, coordenadora pedagógica do programa Educadores Resilientes. Helena levantou-se, sentindo o peso dos olhares sobre si. Não era mais a mulher fragilizada da sala de audiências, nem a professora que perdera tudo. Era uma mulher que havia transformado sua dor em propósito, suas cicatrizes em ponte para ajudar outros. Quando falamos de educação, começou ela, sua voz firme ecoando pelo auditório, geralmente pensamos em salas de aula, livros didáticos, provas e notas. Mas a verdadeira educação acontece nos encontros, nas transformações, na capacidade de ver o outro como um ser humano completo, com sua história e seus sonhos. Na plateia, rostos atentos absorviam cada palavra. Entre eles estava Pedro, o ex-professor de geografia, que agora coordenava um dos núcleos do programa. Ao seu lado, Dona Margarete sorria, orgulhosa de ver sua amiga no palco. Nos últimos 6 meses, continuou Helena, não apenas resgatamos professores em situação de vulnerabilidade, criamos uma nova forma de entender a educação como ferramenta de transformação social. Cada educador recuperado significa dezenas de vidas impactadas positivamente. As imagens no telão mostravam números impressionantes. Redução de 70% nos casos de abandono profissional entre os participantes do programa, melhoria significativa nos indicadores de saúde mental, reintegração bem-sucedida de 85% dos beneficiários ao mercado de trabalho. Mas além dos números, prosseguiu ela, há as histórias, como a de Dona Maria José, que aos 62 anos aprendeu a ler e agora coordena um grupo de leitura para outras mulheres em sua comunidade. Ou a história do professor Carlos, que após 3 anos vivendo nas ruas, hoje leciona matemática em um projeto social. Ricardo, sentado discretamente no fundo do auditório, sentia seu coração apertar de orgulho. Como juiz, estava acostumado a ver os problemas sociais através das lentes frias da lei.
Agora, graças a Helena, havia aprendido a enxergar as possibilidades de transformação em cada caso que chegava à sua vara. Fernando, que apresentaria logo em seguida os aspectos jurídicos do programa, preparava-se para anunciar uma novidade importante: a aprovação de uma lei estadual garantindo suporte específico para profissionais da educação em situação de vulnerabilidade. O mais importante, continuou Helena, chegando à parte final de sua apresentação, é que estamos quebrando o ciclo do silêncio e da invisibilidade. Cada professor resgatado se torna um agente de transformação, criando um efeito multiplicador que beneficia toda a sociedade. Doutora Marina, que coordenava a equipe de saúde mental do programa, tomava notas entusiasmadas. Os resultados das terapias em grupo haviam superado todas as expectativas, criando uma metodologia inovadora que já estava sendo estudada por outras instituições. Hoje, disse Helena, sua voz embargada pela emoção, não estou aqui apenas como coordenadora do programa. Estou como testemunha viva de que é possível reconstruir vidas através da educação e da solidariedade. No telão, surgiu uma imagem que emocionou a todos. Uma foto recente do jardim da casa de acolhimento, onde professores e alunos compartilhavam. Uma roda de leitura ao ar livre. Entre eles, rostos sorridentes mostravam a dignidade reconquistada. Cada um de nós, concluiu Helena, carrega uma história de luta e superação. Mas quando essas histórias se encontram, quando criamos redes de apoio e compreensão, transformamos não apenas vidas individuais, mas toda a estrutura social. A plateia levantou-se em uma ovação emocionada. Entre aplausos e lágrimas, educadores se abraçavam, reconhecendo em suas próprias trajetórias os ecos da história de Helena. Júlia, que não conseguia conter as lágrimas, abraçou sua mentora assim que ela deixou o palco. Você conseguiu, professora. Você mostrou para todos que sempre há um caminho. No intervalo que se seguiu, o saguão do auditório transformou-se em um espaço de trocas intensas. Professores compartilhavam experiências, pesquisadores discutiam metodologias, ativistas planejavam novas ações. Era como se uma onda de esperança e possibilidades tivesse sido desencadeada. O auditório da universidade estava lotado para o primeiro Simpósio Nacional de Educação e Inclusão Social. Educadores, pesquisadores e ativistas de todo o país haviam se reunido para discutir os resultados preliminares do programa Educadores Resilientes e suas ramificações. Na primeira fila, Helena ajeitava nervosamente os papéis de sua apresentação. Respire fundo, sussurrou Júlia, agora uma caloura do curso de pedagogia, sentada ao seu lado. Você já enfrentou coisas muito mais difíceis que isso. O evento marcava um momento significativo. Completavam-se 6 meses desde o início oficial do programa, e os resultados superavam todas as expectativas. Mais de 200 professores haviam sido diretamente beneficiados, e o modelo estava sendo adaptado para outras categorias profissionais. Com a palavra, anunciou o mediador. A professora Helena Campos, coordenadora pedagógica do programa Educadores Resilientes. Helena levantou-se sentindo o peso dos olhares sobre si. Não era mais a mulher fragilizada da sala de audiências, nem a professora que perdera tudo. Era uma mulher que havia transformado sua dor em propósito, suas cicatrizes em ponte para ajudar outros. Quando falamos de educação, começou ela, sua voz firme ecoando pelo auditório, geralmente pensamos em salas de aula, livros didáticos, provas e notas, mas a verdadeira educação acontece nos encontros, nas transformações, na capacidade de ver o outro como um ser humano completo, com sua história e seus sonhos. Na plateia, rostos atentos absorviam cada palavra. Entre eles estava Pedro, o ex-professor de geografia que agora coordenava um dos núcleos do programa. Ao seu lado, Dona Margarete sorria, orgulhosa de ver sua amiga no palco. Nos últimos 6 meses, continuou Helena, não apenas resgatamos professores em situação de vulnerabilidade. Criamos uma nova forma de entender a educação como ferramenta de transformação social.
Cada educador recuperado significa dezenas de vidas impactadas positivamente. As imagens no telão mostravam números impressionantes. Redução de 70% nos casos de abandono profissional entre os participantes do programa, melhoria significativa nos indicadores de saúde mental, reintegração bem-sucedida de 85% dos beneficiários ao mercado de trabalho. Mas além dos números, prosseguiu ela, há as histórias, como a de Dona Maria José, que aos 62 anos aprendeu a ler e agora coordena um grupo de leitura para outras mulheres em sua comunidade. Ou a história do professor Carlos, que após 3 anos vivendo nas ruas, hoje leciona matemática em um projeto social. Ricardo, sentado discretamente no fundo do auditório, sentia seu coração apertar de orgulho. Como juiz, estava acostumado a ver os problemas sociais através das lentes frias da lei. Agora, graças a Helena, havia aprendido a enxergar as possibilidades de transformação em cada caso que chegava à sua vara. Fernando, que apresentaria logo em seguida os aspectos jurídicos do programa, preparava-se para anunciar uma novidade importante: a aprovação de uma lei estadual garantindo suporte específico para profissionais da educação em situação de vulnerabilidade. O mais importante, continuou Helena, chegando à parte final de sua apresentação, é que estamos quebrando o ciclo do silêncio e da invisibilidade. Cada professor resgatado se torna um agente de transformação, criando um efeito multiplicador que beneficia toda a sociedade. Doutora Marina, que coordenava a equipe de saúde mental do programa, tomava notas entusiasmadas. Os resultados das terapias em grupo haviam superado todas as expectativas, criando uma metodologia inovadora que já estava sendo estudada por outras instituições. Hoje, disse Helena, sua voz embargada pela emoção, não estou aqui apenas como coordenadora do programa. Estou como testemunha viva de que é possível reconstruir vidas através da educação e da solidariedade. No telão, surgiu uma imagem que emocionou a todos. Uma foto recente do jardim da casa de acolhimento, onde professores e alunos compartilhavam. Uma roda de leitura ao ar livre. Entre eles, rostos sorridentes mostravam a dignidade reconquistada. Cada um de nós, concluiu Helena, carrega uma história de luta e superação. Mas quando essas histórias se encontram, quando criamos redes de apoio e compreensão, transformamos não apenas vidas individuais, mas toda a estrutura social. A plateia levantou-se em uma ovação emocionada. Entre aplausos e lágrimas, educadores se abraçavam, reconhecendo em suas próprias trajetórias os ecos da história de Helena. Júlia, que não conseguia conter as lágrimas, abraçou sua mentora assim que ela deixou o palco. Você conseguiu, professora. Você mostrou para todos que sempre há um caminho. No intervalo que se seguiu, o saguão do auditório transformou-se em um espaço de trocas intensas. Professores compartilhavam experiências, pesquisadores discutiam metodologias, ativistas planejavam novas ações. Era como se uma onda de esperança e possibilidades tivesse sido desencadeada. Na biblioteca da Casa de Acolhimento, agora transformada em um espaço cultural vibrante, Helena organizava os últimos detalhes para o lançamento do livro Educadores, Resilientes, Histórias de Recomeço. A obra, organizada coletivamente, reunia depoimentos, experiências e metodologias desenvolvidas ao longo do primeiro ano do programa. Ainda não acredito que conseguimos, disse Júlia, ajudando a arrumar as cadeiras para o evento. A jovem estudante de pedagogia havia contribuído significativamente para o livro, coordenando as entrevistas e ajudando na organização dos textos. O espaço estava decorado com fotografias que contavam a história do programa. Desde aquela primeira audiência tensa, até os momentos mais recentes de celebração e conquista. Em cada imagem, rostos que haviam passado de invisíveis a protagonistas de suas próprias histórias. Helena, chamou doutora Beatriz, entrando na biblioteca com um envelope nas mãos. Chegou o relatório final da pesquisa sobre o impacto do programa na saúde mental dos participantes. Os resultados são impressionantes. O estudo, conduzido em parceria com 3 universidades, demonstrava uma redução significativa
nos casos de depressão e ansiedade entre os professores participantes do programa. Mais que isso, evidenciava como o senso de propósito e pertencimento havia sido fundamental para a recuperação. Ricardo chegou pouco depois, acompanhado de uma surpresa, representantes do Ministério da Educação que vieram conhecer o programa pessoalmente. O projeto havia chamado a atenção do governo federal, que estudava implementá-lo em escala nacional. É surreal pensar que tudo começou naquela noite fria, comentou Fernando, observando o movimento de pessoas que começavam a chegar para o lançamento. Como uma busca por abrigo pode desencadear tantas transformações? Helena sorriu, recordando sua jornada. Às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar um novo caminho. E mais importante, para ajudar outros a encontrarem os seus. O salão começou a encher. Entre os presentes estavam vários dos protagonistas das histórias contadas no livro. Dona Maria José, agora alfabetizada, lia orgulhosamente trechos de seu próprio depoimento para quem quisesse ouvir. Pedro, recuperado e novamente lecionando, trouxera seus novos alunos para prestigiar o evento. Professora Helena, chamou uma voz familiar. Era um dos seguranças do fórum, aquele mesmo que anos antes a havia impedido de entrar. Vim pedir desculpas pessoalmente e agradecer. O treinamento que recebi através do programa mudou completamente minha forma de ver as pessoas. O momento mais emocionante da noite foi quando Júlia subiu ao pequeno palco improvisado para fazer uma apresentação especial. Com a ajuda de outros estudantes de pedagogia, havia preparado uma apresentação sobre o impacto do programa nas novas gerações de educadores. A história da professora Helena, disse ela, sua voz firme e emocionada, nos ensinou que ser professor vai muito além de transmitir conhecimento. É sobre resistência, é sobre esperança, é sobre nunca desistir de acreditar no poder transformador da educação. Na plateia, doutora Marina observava com satisfação profissional como seus pacientes haviam evoluído. Muitos daqueles que, antes mal conseguiam falar sobre seus traumas, agora se tornavam porta-vozes de suas próprias histórias de superação. Helena, sentada entre Ricardo e Fernando, sentia uma paz profunda. Não era o final de uma jornada, mas o começo de muitas outras. O programa continuava crescendo, se transformando, alcançando mais vidas. Sabe o que mais me emociona? Comentou ela com seus amigos. Ver como cada pessoa que passa pelo programa leva consigo não apenas ajuda, mas também a capacidade de ajudar outros. Ricardo assentiu, compreendendo profundamente o significado daquelas palavras. Como juiz, havia aprendido que a verdadeira justiça não estava apenas nas leis, mas na capacidade de reconhecer a humanidade em cada pessoa que passava por sua sala. O evento se estendeu noite adentro, com pessoas compartilhando histórias, trocando experiências, tecendo novos sonhos. Na biblioteca, agora repleta de vida e esperança, cada livro nas estantes parecia sussurrar possibilidades de transformação. Ao final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Helena permaneceu por um momento sozinha na biblioteca. Tocou as páginas do livro recém-lançado, sentindo sob seus dedos não apenas papel e tinta, mas o registro vivo de tantas histórias de superação. Pela janela, podia ver o jardim da casa de acolhimento, onde as flores plantadas meses atrás agora floresciam em abundância. Como aquelas plantas, cada pessoa que passava pelo programa encontrava seu próprio tempo e maneira de florescer. O pequeno apartamento de Helena havia se transformado em um ponto de encontro informal para os participantes do programa. Naquela tarde de sábado, enquanto a chuva caía suavemente lá fora, um grupo especial se reunia para celebrar uma conquista importante: a formatura de Júlia no primeiro semestre de pedagogia. Nem acredito que já se passou 1 ano e meio, comentou a jovem, admirando o bolo decorado com minúsculas réplicas de livros em açúcar. Parece que foi ontem que estava tentando convencer os seguranças do hospital a me deixarem ver você, professora. Helena sorriu, lembrando-se daquele dia crucial. E agora você está aqui, seguindo seus próprios passos como educadora.
Vida tem dessas surpresas maravilhosas. A sala estava decorada com flores e balões, e uma faixa feita pelos alunos do projeto de alfabetização parabenizava Júlia. Entre os presentes estava a Dona Maria José, que agora coordenava um grupo de leitura para idosos, e Pedro, que havia retomado completamente sua carreira como professor de geografia. "Tenho uma novidade para compartilhar", anunciou Fernando, que acabara de chegar com uma pasta de documentos. O programa Educadores Resilientes foi selecionado como modelo de política pública pela Unesco. Vão implementá-lo em outros países da América Latina. A notícia foi recebida com entusiasmo por todos. O que começara como uma história de redenção pessoal havia se transformado em um movimento internacional de transformação social através da educação. "E tem mais", continuou ele, tirando um jornal da pasta. "Saiu hoje na primeira página. O índice de professores em situação de vulnerabilidade social caiu 45% nas regiões onde o programa foi implementado." Ricardo, que observava a cena encostado no batente da porta, sentiu uma onda de orgulho. Como juiz, estava acostumado a lidar com estatísticas e números, mas agora via claramente os rostos e as histórias por trás desses dados. "Helena", chamou doutora Marina, que havia chegado discretamente, "preciso te contar algo importante. Lembra daquela pesquisa que estávamos fazendo sobre o impacto do programa na saúde mental dos participantes? Foi aprovada para publicação internacional." O estudo, conduzido ao longo de um ano, demonstrava como a abordagem integral do programa, combinando moradia, trabalho, terapia e reconexão social, havia criado um modelo inovador de recuperação e reinserção social. "Mas o mais interessante", continuou a psicóloga, "é que identificamos um padrão que chamamos de efeito multiplicador da empatia. Cada pessoa que passa pelo programa acaba se tornando um agente de transformação em sua comunidade." Júlia, que ouvia atentamente, levantou-se com seu copo de suco. "É exatamente isso que quero abordar no meu projeto de pesquisa. Como uma única história de superação pode desencadear ondas de mudança em toda uma sociedade." A conversa foi interrompida por uma chegada inesperada. Era uma senhora elegante, de cabelos grisalhos e olhar doce. A antiga diretora da escola, onde Helena começara sua carreira como professora. "Dona Conceição!", exclamou Helena, correndo para abraçar sua antiga mentora. "Como soube?" "Júlia me encontrou", sorriu a senhora, "e eu não poderia deixar de vir. Sempre soube que você tinha algo especial, Helena. Algo que ia além do dom de ensinar. Você tem o dom de transformar vidas." A presença de Dona Conceição trouxe à tona memórias do início da carreira de Helena, de seus primeiros sonhos como educadora. Era como se um círculo se fechasse, unindo passado e presente em uma narrativa de superação e esperança. "Trouxe algo para você", disse a antiga diretora, entregando um envelope amarelado a Helena. "Guardei todos esses anos. São os desenhos e cartinhas que seus primeiros alunos fizeram, lembra? Aquela turma especial do projeto de leitura." Helena abriu o envelope com mãos trêmulas e dezenas de desenhos coloridos e cartas infantis se espalharam sobre a mesa. Cada papel contava uma história de transformação, de pequenas vitórias que haviam plantado as sementes do que ela se tornaria. "Olha só", apontou Júlia, pegando um dos desenhos. "Essa poderia ser eu. Uma menina aprendendo a ler, com um sorriso enorme no rosto." O grupo se reuniu em torno da mesa, compartilhando histórias e memórias. Cada pessoa ali representava um capítulo diferente na jornada de Helena, do fundo do poço à reconstrução, da solidão ao pertencimento, do desespero à esperança. "Sabe o que mais me emociona?", disse Helena, olhando para aquele grupo improvável reunido em sua sala. "Ver como cada um de vocês pegou um pedacinho dessa história e transformou em algo ainda maior." A chuva lá fora havia dado lugar a um fim de tarde dourado. Pela janela do apartamento, podia-se ver o jardim comunitário onde os moradores da casa de acolhimento cultivavam não apenas flores, mas também sonhos e possibilidades. "E isso é só o começo", sorriu Júlia, abraçando sua mentora. "Ainda temos tantas histórias para escrever,
tantas vidas para transformar. O Centro Cultural Educadores Resilientes, inaugurado naquela manhã ensolarada, era muito mais que um prédio reformado no coração da cidade. Representava a materialização de um sonho coletivo, um espaço onde histórias de superação se transformavam em ferramentas de mudança social. Helena caminhava pelos corredores do novo centro, observando as fotografias que contavam a história do programa. Em cada imagem, um capítulo diferente dessa jornada extraordinária. A primeira turma de alfabetização, a formatura de Júlia, o lançamento do livro, os encontros no jardim da casa de acolhimento. É incrível como tudo se transformou, comentou Fernando, que a acompanhava na última vistoria antes da cerimônia de inauguração. Lembra quando nos conhecemos naquela sala de audiências? Helena sorriu, parando diante de uma foto particularmente significativa. Ela e seus alunos do projeto de alfabetização, todos sorridentes, segurando seus primeiros livros. Cada momento, mesmo os mais difíceis, nos trouxe até aqui. O Centro Cultural havia sido idealizado como um espaço multifuncional. No térreo, uma biblioteca comunitária e salas de aula para os projetos educacionais. No primeiro andar, consultórios para atendimento psicológico e jurídico. No segundo, um auditório para eventos e um espaço de convivência. E no terraço, um jardim suspenso onde os participantes do programa podiam cultivar não apenas plantas, mas também sonhos. Helena, chamou Júlia, subindo as escadas apressadamente. Os primeiros convidados já estão chegando e tem uma surpresa especial te esperando na entrada. Ao chegar ao saguão principal, Helena encontrou um grupo que não via há muito tempo. Seus antigos alunos do projeto Luz do Saber, agora adultos, muitos deles professores. Haviam organizado uma homenagem especial, um vídeo documentário reunindo depoimentos de pessoas impactadas pelo trabalho dela ao longo dos anos. Professora, disse um deles, um jovem que hoje lecionava matemática, a senhora nos ensinou muito mais que letras e números. Nos ensinou a nunca desistir dos nossos sonhos. Ricardo, que chegara discretamente, observava a cena com emoção. Como juiz, havia aprendido que a verdadeira justiça não estava apenas nos códigos e leis, mas na capacidade de reconhecer e restaurar a dignidade humana. Tenho um anúncio importante, disse ele, aproximando-se do grupo. O Conselho Nacional de Justiça acabou de aprovar uma resolução tornando obrigatória a implementação de programas similares ao Educadores Resilientes em todos os tribunais do país. A notícia foi recebida com aplausos emocionados. Doutora Marina, que coordenava agora uma equipe de psicólogos especializados em trauma social, explicou o significado prático daquela decisão. Isso significa que mais pessoas terão acesso a um sistema de justiça verdadeiramente humanizado. O centro começou a encher com convidados de todos os tipos: professores, alunos, profissionais do judiciário, voluntários, moradores da casa de acolhimento. Cada pessoa ali carregava uma história de transformação, uma parte desse mosaico de superação e esperança. Dona Margarete, agora diretora de uma escola municipal, trouxe uma turma de alunos para apresentar um coral. As crianças cantaram uma música especialmente composta para a ocasião, falando sobre recomeços e segundas chances. Helena chamou Fernando, indicando que era hora de seu discurso de inauguração. Todos estão esperando. Subindo ao pequeno palco montado no saguão, Helena sentiu o peso de todas as histórias que se entrelaçavam naquele momento. Olhou para as faces sorridentes que a observavam. Júlia, agora uma educadora promissora. Ricardo, que havia transformado sua própria visão de justiça. Fernando, que tornara possível tantos recomeços. Este centro, começou ela, sua voz, clara e emocionada, não é apenas um prédio, é um símbolo de como o amor, a educação e a solidariedade podem transformar realidades. Cada sala, cada corredor, cada espaço aqui foi pensado para acolher sonhos e cultivar esperanças. Na primeira fila, Dona Maria José segurava orgulhosamente seu primeiro livro de poesias, escrito após aprender a ler. Ao seu lado, Pedro sorria,
totalmente recuperado e novamente apaixonado pela profissão de professor. Há 2 anos, eu estava perdida nas ruas, invisível aos olhos da sociedade. Hoje estamos todos aqui celebrando não apenas minha história, mas a história de cada pessoa que encontrou neste programa uma chance de recomeçar. As palavras de Helena ecoavam pelo saguão, tocando corações e provocando reflexões. Não era apenas um discurso de inauguração, mas um testemunho vivo de como a educação pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social. Este centro, concluiu ela, é dedicado a todos que ainda estão lá fora, procurando seu caminho de volta. A todos que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mantêm viva a chama da esperança. Porque cada história de superação é uma semente ao vento, capaz de florescer nos lugares mais improváveis. A sala de reuniões do Centro Cultural fervilhava de energia naquela manhã. Representantes de 5 países latino-americanos haviam chegado para conhecer de perto o programa Educadores Resilientes e planejar sua implementação em suas respectivas nações. Helena, sentada à cabeceira da mesa, ainda se surpreendia com a dimensão que seu projeto havia alcançado. É impressionante como vocês conseguiram integrar assistência social, educação e sistema judiciário, comentou Maria Gonzalez, coordenadora educacional do Chile. Em nosso país, temos muitos professores enfrentando situações similares. Júlia, agora uma educadora formada e parte integral da equipe de coordenação, apresentava os dados mais recentes do programa. Nos últimos 2 anos, atendemos mais de 1.000 professores em situação de vulnerabilidade. Destes, 87% retornaram à sala de aula ou encontraram novas formas de atuar na educação. Fernando, que acabara de chegar de uma reunião no Supremo Tribunal, trazia novidades animadoras. O programa foi incluído como política pública permanente no orçamento federal. Não dependeremos mais apenas de parcerias e doações. Notícia foi recebida com entusiasmo pelos presentes. Era a garantia de continuidade que o projeto precisava para se expandir ainda mais. Ricardo, que participava como consultor jurídico, explicou as implicações legais da decisão. Isso significa que cada estado terá obrigatoriamente que implementar núcleos do programa, esclareceu ele. E o mais importante, com equipes multidisciplinares completas. Helena observava a discussão com um misto de orgulho e humildade. Em um canto da sala, um mural exibia fotografias dos primeiros beneficiários do programa. Entre elas, sua própria foto do tempo em que vivia nas ruas contrastava com imagens recentes de suas aulas no projeto de alfabetização. Professora, chamou Pedro, que agora coordenava o núcleo de reinserção profissional. Chegaram os resultados da última pesquisa de impacto social. É ainda melhor do que esperávamos. O estudo, conduzido por 3 universidades em parceria, demonstrava como o programa havia criado um efeito cascata de transformações positivas. Cada professor recuperado impactava diretamente a vida de dezenas de alunos, que, por sua vez, transformavam suas próprias comunidades. Mas o dado mais significativo, continuou Pedro, projetando um gráfico na tela, é a mudança na percepção social sobre professores em situação de vulnerabilidade. O estigma está diminuindo e mais pessoas estão se voluntariando para ajudar. Doutora Marina, que coordenava agora uma rede nacional de psicólogos especializados em trauma social, apresentou sua própria descoberta. Desenvolvemos um novo protocolo de atendimento baseado nas experiências do programa. Está sendo adotado internacionalmente. A reunião foi brevemente interrompida por uma chegada especial. Dona Maria José, acompanhada por um grupo de seus alunos idosos, vinha apresentar o primeiro livro produzido por seu clube de leitura. Uma coletânea de histórias de vida escritas por pessoas que, como ela, haviam descoberto o poder da palavra escrita tardiamente. Vejam só, sorriu ela, distribuindo exemplares do livro. Quem diria que eu, que não sabia nem assinar meu nome 2 anos atrás, hoje seria escritora? Helena folheou o livro emocionada, reconhecendo nas histórias ali contadas os mesmos elementos de superação e esperança que haviam marcado sua própria jornada.
Cada página era um testemunho vivo de como a educação podia transformar realidades. E tem mais uma surpresa, anunciou Júlia, mal contendo a empolgação. A universidade aprovou a criação de um curso de especialização em educação e inclusão social, baseado na metodologia do programa. Vou ser uma das professoras. A notícia provocou uma nova onda de entusiasmo na sala. Era mais um passo na institucionalização e perpetuação do trabalho desenvolvido. As sementes plantadas continuavam germinando, produzindo novos frutos. Sabe o que mais me emociona? Comentou Helena, observando aquele grupo diverso reunido em torno de um propósito comum. Ver como uma história de dor pode se transformar em fonte de esperança para tantas pessoas. Ricardo, que a observava discretamente, notou como ela havia florescido. Não era mais a mulher fragilizada que encontrara naquela sala de audiências, nem apenas a professora dedicada que havia conhecido no passado. Era uma líder, uma visionária que havia transformado sua própria tragédia em um movimento de mudança social. E pensar que tudo começou com um não, refletiu Fernando, referindo-se ao segurança que havia barrado Helena no fórum anos atrás. Às vezes, os obstáculos são apenas desvios que nos levam a caminhos mais importantes. A tarde avançava e os participantes da reunião começavam a se organizar em grupos de trabalho, planejando a implementação do programa em seus países. Na parede da sala, um grande mapa mostrava pontos luminosos onde o Educadores Resilientes já atuava e pontos em potencial para a expansão. É como uma constelação, observou Maria Gonzalez, cada ponto de luz conectado a outros, formando uma rede de transformação e esperança. O jardim suspenso do Centro Cultural estava especialmente bonito naquela noite. Luzes delicadas pendiam entre as plantas, criando uma atmosfera mágica para a celebração do 2º aniversário do programa Educadores Resilientes. O espaço, antes vazio, agora transbordava de vida e histórias de superação. Helena caminhava entre os convidados, parando aqui e ali para ouvir histórias, compartilhar sorrisos, trocar abraços. Cada pessoa ali representava um capítulo diferente dessa jornada extraordinária que havia começado em uma noite fria, quando ela buscava apenas um abrigo. "Professora", chamou uma voz familiar. Era Carlos, um dos primeiros beneficiários do programa. Hoje coordenador de um núcleo em outro estado. "Trouxe alguém especial para conhecer você." Ao seu lado estava uma senhora de cerca de 70 anos, sua antiga professora do primário. "Dona Helena", disse a senhora emocionada, "quando vi sua história na televisão, precisei vir agradecer. Você está realizando o sonho que muitos de nós tivemos, criar uma rede de proteção para educadores." A conversa foi interrompida por Júlia, que subiu ao pequeno palco montado entre as flores. "Atenção todos, temos um anúncio especial para fazer." A jovem educadora, agora coordenadora do programa de formação de novos multiplicadores, irradiava felicidade. Ao seu lado, doutora Marina e Fernando preparavam-se para compartilhar as últimas conquistas do projeto. O programa Educadores Resilientes foi selecionado para receber o Prêmio Internacional de Inovação Social, anunciou Júlia. Mas mais importante que isso, a metodologia que desenvolvemos será implementada em mais 15 países nos próximos 2 anos. Aplausos entusiasmados ecoaram pelo jardim. Entre os presentes, diversos representantes internacionais sorriam, sabendo que em breve levariam aquela luz para suas próprias nações. Ricardo, que observava a cena encostado em uma coluna, sentiu seu coração se aquecer. Como juiz, havia aprendido que às vezes as maiores transformações começavam nos lugares mais improváveis, como uma sala de audiências em uma manhã aparentemente comum. "É incrível como tudo se conecta, não é?", comentou ele, aproximando-se de Helena. "Cada decisão, cada encontro, cada momento nos trouxe até aqui." Helena sorriu, observando o jardim repleto de pessoas que, como ela, haviam encontrado um novo caminho através da educação e da solidariedade. "Sabe o que aprendi nesses 2 anos, Ricardo? Que nossas maiores fragilidades podem se transformar em nossa maior força." Dona Maria José,
agora uma escritora publicada, coordenava um círculo de leitura em um canto do jardim. Seus alunos, todos idosos que haviam aprendido a ler tardiamente, compartilhavam histórias e sonhos com a mesma alegria de crianças descobrindo o mundo. Pedro, recuperado e realizado em sua vocação de professor, orientava um grupo de novos educadores sobre técnicas de ensino adaptativo. Sua experiência nas ruas havia se transformado em uma ferramenta valiosa para compreender e ajudar outros em situação de vulnerabilidade. Helena, chamou Fernando, aproximando-se com um envelope nas mãos. Acabou de chegar isso da Unesco. Eles querem transformar o programa em um modelo global de política pública educacional. A notícia era mais que uma conquista institucional. Era a confirmação de que pequenos atos de compaixão e coragem podiam, de fato, mudar o mundo. Helena lembrou-se de suas noites nas ruas, de como mesmo ali, entre papelões e desespero, nunca havia deixado de ensinar. Às vezes me pergunto, disse ela, olhando para o céu estrelado acima do jardim, quantos outros professores ainda estão lá fora, precisando apenas de uma chance, de um olhar de reconhecimento. Júlia, que se juntara ao grupo, abraçou sua mentora. E é por isso que continuamos expandindo o programa, não é? Para que nenhum educador se sinta sozinho, para que nenhum sonho de ensinar se perca nas sombras. A noite avançava, mas ninguém parecia disposto a ir embora. No jardim suspenso do Centro Cultural, entre flores e luzes, histórias de superação se entrelaçavam com projetos futuros. Era como se cada pessoa ali fosse uma pequena luz, parte de uma constelação maior de esperança e transformação. Sabe o que mais me emociona? Perguntou Helena, observando aquela cena. Ver como cada pessoa que passa pelo programa se torna uma fonte de luz para outros. É um ciclo infinito de renovação e esperança. Ricardo assentiu, compreendendo profundamente o significado daquelas palavras. Talvez seja esse o verdadeiro sentido da educação. Não apenas transmitir conhecimento, mas iluminar caminhos, construir pontes, transformar vidas. No centro do jardim, uma nova muda de ipê havia sido plantada para marcar o aniversário do programa. Como aquela pequena árvore, o Educadores Resilientes continuava crescendo, estendendo seus ramos, oferecendo abrigo e esperança para aqueles que, como Helena um dia, precisavam apenas de uma chance para florescer novamente. O auditório principal da ONU em Nova York estava repleto de expectativa. Delegados de diversos países, educadores e ativistas sociais haviam se reunido para a apresentação do programa Educadores Resilientes como um modelo global de transformação social. Na primeira fila, Helena respirava fundo, preparando-se para compartilhar sua história com o mundo. Júlia, agora uma respeitada pesquisadora em educação inclusiva, ajustava o microfone no blazer da mentora. Lembra do que você sempre me dizia quando eu estava nervosa antes das apresentações? Nossa história é maior que nosso medo. Helena sorriu, tocada pela memória. Observou a plateia diversificada, rostos de diferentes nacionalidades, todos unidos pelo mesmo propósito de transformar a educação em uma ferramenta real de mudança social. Entre eles podia ver Ricardo, Fernando e doutora Marina, que haviam viajado para oferecer seu apoio neste momento histórico. Senhoras e senhores, começou o presidente da sessão, hoje temos a honra de receber um projeto que revolucionou a forma como lidamos com educadores em situação de vulnerabilidade. Um programa que começou com uma história pessoal e se transformou em um movimento global. Helena levantou-se e caminhou até o púlpito. As imagens no telão atrás dela mostravam momentos marcantes dos últimos 3 anos. A primeira turma de alfabetização, a inauguração do Centro Cultural, as expansões internacionais do programa, rostos sorridentes de professores que haviam encontrado um novo caminho. Há 3 anos, começou ela, sua voz clara e emocionada, eu era apenas mais uma pessoa invisível nas ruas de São Paulo. Uma ex-professora que havia perdido tudo, exceto sua vontade de ensinar. Mesmo nos momentos mais difíceis, entre papelões e solidão, continuava compartilhando conhecimento com outros moradores de rua.
A plateia ouvia em silêncio respeitoso, muitos deles já conhecendo sua história através do documentário que havia circulado internacionalmente. O que aconteceu depois, continuou ela, não foi apenas minha história de redenção pessoal. Foi o despertar de uma consciência coletiva sobre como tratamos nossos educadores, sobre como permitimos que aqueles que dedicam suas vidas a iluminar mentes possam acabar nas sombras da sociedade. No telão, imagens do programa em diferentes países se sucediam. Uma escola rural no México, onde professores aposentados haviam criado uma rede de apoio mútuo. Um centro de recuperação na Colômbia, onde educadores em situação de rua voltavam a lecionar. Uma cooperativa de ensino em Portugal, fundada por beneficiários do programa. O Educadores Resilientes não é apenas um programa de assistência, explicou Helena. É um movimento de reconexão humana, de restauração da dignidade através da educação. Cada professor que resgatamos se torna um farol de esperança para dezenas de outros. Dora Marina levantou-se para apresentar os resultados de uma pesquisa global sobre o impacto do programa. Redução significativa nos índices de abandono da profissão, melhoria na saúde mental dos educadores, fortalecimento dos vínculos comunitários através da educação. Mas os números não contam toda a história, interveio Júlia juntando-se a Helena no palco. O verdadeiro impacto está nas vidas transformadas, nos sonhos recuperados, na esperança restaurada. Fernando, que havia coordenado a expansão internacional do programa, compartilhou as próximas etapas. Estamos desenvolvendo uma plataforma digital que permitirá conectar educadores em situação de vulnerabilidade com redes de apoio em tempo real, em qualquer parte do mundo. Ricardo, observando tudo da primeira fila, lembrava-se daquela primeira audiência onde reencontrara Helena. Como uma decisão tomada em um momento de compaixão, havia desencadeado uma onda de transformações que agora alcançava proporções globais. Hoje, continuou Helena, sua voz carregada de emoção, não estou aqui apenas como uma sobrevivente, mas como testemunha do poder transformador da educação e da solidariedade. Cada pessoa nesta sala tem o poder de ser um agente de mudança, de estender a mão para alguém que precisa apenas de uma oportunidade. No telão, uma nova imagem apareceu. O jardim suspenso do Centro Cultural, onde dezenas de professores recuperados pelo programa agora cultivavam não apenas flores, mas esperanças e sonhos renovados. Este é apenas o começo, concluiu ela, olhando para os rostos atentos na plateia. Cada história de superação é uma semente que, plantada no solo fértil da solidariedade, pode florescer em qualquer lugar do mundo. A apresentação foi encerrada com um anúncio histórico. A ONU havia decidido incorporar o programa Educadores Resilientes como parte de seus objetivos de desenvolvimento sustentável, garantindo recursos e suporte para sua implementação global. Enquanto os aplausos ecoavam pelo auditório, Helena sentiu lágrimas silenciosas correrem por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou de dor, como aquelas que derramara tantas vezes nas ruas. Eram lágrimas de gratidão, de esperança, de certeza de que mesmo nas noites mais escuras, sempre existe a possibilidade de um novo amanhecer. O sol nascia sobre São Paulo quando Helena retornou ao local onde tudo havia começado. A área externa do restaurante Bela Vita. O espaço, antes cercado apenas por grades e preconceitos, agora abrigava uma pequena biblioteca comunitária, fruto de uma parceria entre o restaurante e o programa Educadores Resilientes. É estranho estar aqui novamente, comentou ela com Júlia, que a acompanhava nessa visita simbólica. Mas agora vejo como cada momento, mesmo os mais difíceis, tinha um propósito maior. A biblioteca, batizada de Sementes de Luz, funcionava 24 horas por dia, oferecendo não apenas livros, mas também um espaço seguro e acolhedor para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nas paredes, fotografias contavam histórias de transformação, professores que haviam passado pelo programa e agora ajudavam outros a encontrar seu caminho de volta. Professora Helena, chamou uma voz conhecida. Era Maria José, chegando
para seu turno voluntário na biblioteca. A senhora, que aprendera a ler através do programa, agora coordenava rodas de leitura para outras pessoas em situação de rua. Tenho uma surpresa para você, sorriu Maria José tirando um livro da bolsa. Era uma coletânea de histórias escritas por alunos do programa com prefácio da própria Helena. Chegou da gráfica hoje cedo. O primeiro exemplar é seu. Helena folheou o livro emocionada, reconhecendo nas páginas os ecos de sua própria jornada. Cada história ali contada era um testemunho de como a educação podia ser uma luz na escuridão, um caminho de volta para a dignidade. Ricardo e Fernando chegaram pouco depois, trazendo as últimas novidades do programa. A expansão internacional continuava crescendo, com novos núcleos sendo inaugurados em diferentes países. Mas mais importante que isso, as mudanças sistêmicas que haviam começado ali, naquele pequeno pedaço de São Paulo, agora reverberavam em políticas públicas ao redor do mundo. Sabe o que é mais incrível? Comentou Fernando, observando o movimento de pessoas entrando e saindo da biblioteca. Como uma história de dor pode se transformar em fonte de esperança para tantos outros. Doutora Marina, que também se juntara ao grupo, compartilhou os resultados mais recentes de sua pesquisa sobre o impacto do programa. Não é apenas sobre resgatar pessoas da vulnerabilidade. É sobre reconectar a sociedade com seus valores mais profundos de compaixão e solidariedade. Um grupo de estudantes de pedagogia, liderado por Júlia, chegou para mais um dia de trabalho voluntário. Entre eles, alguns eram filhos de professores que haviam passado pelo programa, criando um ciclo virtuoso de transformação através das gerações. Helena chamou Pedro, que coordenava agora a Rede Nacional de Apoio a Educadores. Preciso te mostrar algo. No telão instalado na biblioteca, uma transmissão ao vivo mostrava inaugurações simultâneas de núcleos do programa em diferentes países. De Manila à Cidade do México, de Lisboa a Joanesburgo. Histórias similares de professores encontrando seu caminho de volta através da educação e da solidariedade. É como uma constelação, observou Júlia, olhando para o mapa pontilhado de luzes. Cada ponto representa uma vida transformada, uma história de recomeço. Helena sentou-se em um dos bancos da biblioteca, absorvendo o significado daquele momento. Ao seu redor, pessoas liam, conversavam, compartilhavam sonhos e esperanças. O espaço que um dia havia sido seu último recurso de abrigo, agora era um portal de transformação para tantos outros. Você sabe o que isso significa? E perguntou Ricardo, sentando-se ao seu lado. Significa que nenhuma história de dor é o capítulo final. Cada desafio pode ser o começo de algo extraordinário. O sol já estava alto quando Helena reuniu todos para um momento especial. Era hora de plantar uma nova árvore no jardim da biblioteca, um ipê amarelo, símbolo de renovação e esperança. Esta árvore, disse ela, enquanto suas mãos tocavam a terra, representa cada pessoa que passou ou ainda passará por aqui. Suas raízes são nossas histórias de luta, seus galhos são nossos sonhos recuperados, suas flores são a beleza que surge quando não desistimos de acreditar. Enquanto o grupo se reunia em torno da jovem árvore, Helena olhou para o céu azul de São Paulo. Em algum lugar da cidade, talvez naquele exato momento, alguém estava precisando de ajuda, de um olhar de reconhecimento, de uma chance de recomeçar. Nossa, história não termina aqui, sorriu ela, abraçando Júlia. Na verdade, ela está apenas começando. Porque enquanto houver um educador precisando de apoio, uma pessoa buscando conhecimento, um sonho pedindo para ser realizado, continuaremos sendo sementes de esperança, luzes na escuridão, pontes para novos recomeços. O vento suave da manhã balançava as folhas da nova árvore, como se concordasse com suas palavras.